E nesse vídeo nós vamos ver sobre a estilização dos nossos textos aí no HTML, né? Com o CSS no caso. A estilização das fontes aí, a propriedade fonte e o que a gente consegue fazer com isso, né? Então, para usar como exemplo, eu estou com uma tag P aqui com o conteúdo Olá Mundo. E abrir ela aqui no navegador também. Você pode ver que está bem pequenininha aqui em cima. E a gente vai começar a alterar isso aí para ver o que a gente consegue fazer tanto. Bom, já com o meu CSS importado aqui, a gente pode começar por uma das principais, que é a propriedade font size. Opa, size, que define o tamanho da fonte do texto que você está estilizando, né? Por exemplo, aqui eu posso passar 30 px, 30 pixels, né? Você vai ver que ele vai aumentar bastante o tamanho do nosso parágrafo, né? E aí aqui a questão da unidade que você vai usar, isso depende muito de cada caso, né? Eu poderia passar aqui 3em, você vai ver que ele vai ficar até maior, mesmo o número sendo menor, né? Mas isso aí é uma questão da unidade que a gente está utilizando, mas a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Então, por enquanto, a gente pode utilizar em pixels mesmo, que é o mais comum até o momento, né? Deixar 50 pixels aqui, que ele fica bem grandão o nosso texto aqui. E aí a gente pode passar o que mais? A gente tem a propriedade color, né, para mudar a cor do nosso texto. Passar aqui um vermelho, né, um F33, propriedade color muda a cor. Continuando aqui na parte de fonte. O que mais que a gente tem? Fonte family. O padrão, ela vem essa serif, né? Que é toda puxadinha, tem esses detalhes aqui que eu particularmente não gosto, mas a gente consegue mudar o tipo da fonte, né? Com a propriedade fonte family. Por exemplo, se eu passar aqui sem serif, ele vai buscar uma fonte sem serifa para mim, né? A primeira que ele encontrar instalado no meu computador, enfim. E aí ele vai mudar o tipo da nossa fonte. E por padrão você vai ter algumas aí para você usar, né? Mas a gente consegue importar tipos específicos, né? Por exemplo, do site do Google Fonts. A gente vai ver isso muito ao decorrer do nosso curso. Mas só para a gente dar uma olhada aqui, tem alguns outros tipos, né? Monospace, o que mais que a gente pode ver aqui? Fantasy, já deixou bem diferente. Cursiva, enfim, tem algumas formas. Eu vou manter a sem serifa aqui mesmo. E bora dar uma olhada um pouco mais em algumas outras propriedades. Por exemplo, a fonte Style. A gente tem aqui. eh, A gente pode passar, por exemplo, um itálico, né? Deixar o texto em itálico. Tem algumas outras propriedades, mas eu acredito que normal não vai aplicar nada. O oblique, se eu não me engano, ele mantém como itálico também. Tem algumas formas de você aplicar aí. Vou deixar italic. E vamos ver o que mais que a gente tem. Fonte weight, o peso da fonte. O peso da nossa fonte é medida em numeração, né? De 100 até 900, por aí, mais ou menos. Não sei se aqui, com esse tipo, a gente vai conseguir ver alguma diferença. Deixa eu ver com alguma outra aqui. Com Arial, será que a gente vê? Vamos colocar um bold aqui, pra gente dar uma olhada. Você pode ver que o peso da fonte, né, ficou tipo em negrito, bem mais grossa assim. E aí, principalmente quando você está trabalhando com as fontes que a gente importa, por exemplo, do Google Fonts, a gente consegue selecionar vários pesos diferentes, né? A fonte bem fininha até uma bem mais grossa aqui. A gente vai ver bastante isso ao decorrer do curso. Mas só para você saber, né, que essa propriedade fonte weight é que define o peso da nossa fonte. E seria, na verdade, basicamente isso. Tem algumas outras propriedades aqui, que particularmente, várias dessas aqui eu nem conheço, nunca foi preciso usar. As principais mesmo são essas daqui que eu passei, mas é interessante que você mexa, né, um pouco, veja o que dá para fazer. Fonte variante aqui, por exemplo, deixar em small caps.
muda um pouco o estilo, né? Enfim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. É legal que você brinque um pouco e vá fazendo alguns testes. Bora lá para a próxima aula.